Moçada, hoje temos um Clube dos 45 venenoso. Roda a vinheta. Saudações pesadas, moçada. É o seu peso do dia chegando para pôr mais peso na sua vida. E antes de falarmos do assunto de hoje, peço mais uma vez para quem ainda não se inscreveu que o faça, que dê o seu like para o canal continuar sobrevivendo e crescendo, ok? E hoje nós vamos falar de um Clube dos 45, um disco lançado em 79, que está completando então 45 anos neste finalzinho ainda de 2024. E olha o petardo aqui, ó. A contracapa. É isso aí. Scorpions, Love Drive. Mais uma daquelas capinhas censuradas do Scorpions. Deu para vocês verem aí, né? O excesso lá de goma de mascar e o quadrinho que foi meio pequeno do Scorpions, né? Com a foto da banda na contracapa. Então, mais uma capinha daquelas que entrou na censura dos Estados Unidos. Mas esse aqui, moçada, já foi o primeiro passo das grandes vendas do Scorpions. Esse disco aqui, ele tem uma mudança na formação do que vinha rolando nos anos 70. Esse aqui, infelizmente, depois da turnê que deu a gravação do Tokyo Tapes, o álbum ao vivo no Japão, o grande guitarrista solo, o Rick Roth, saiu do Scorpions. E quem entrou no seu lugar foi o Matthias Yabs. E ele fez a sua estreia neste play aqui, e foi muito bem. Só que o Scorpions aqui mudou um pouco o seu som. Aí já vem os maravilhosos críticos. É comercial, se vendeu, bababá, nhanhanhan. Chama um som de pasteurizado. O que é um som pasteurizado? É um som que livre de micro-organismos? Mas som lá tem micro-organismo? Tem umas coisas, sabe? Na verdade, o Scorpions aqui saiu um pouco daquele hard carregadão dos anos 70 e já entrou um pouco mais parecido com o hard colorido dos Estados Unidos, né? Mas ainda sem perder as suas características de heavy tradicional. Então, um som um pouco mais acessível para o mercado estadunidense. E esse disco aqui já permitiu a entrada do Scorpions no mercado. Se bem que o que deu a explosão mesmo foi o Love at First Sting, né? De 84. Desculpe, que já foi resenhado aqui no Clube dos 40. Mas esse aqui, o Animal Magnetism e o Blackout, né, foram discos que foram inserindo cada vez mais o Scorpions no mercado dos Estados Unidos, que é um grande mercado desejado por todas as bandas da Europa, né? E teve aqui a estreia do Matthias Yabs e teve um outro lance também na formação do Scorpions aqui, ó. Mal o Matthias Yabs tinha entrado na banda, o Michael Schenker, o irmão do Rudolf Schenker, brigou lá com o pessoal lá do UFO, né, do UFO, e tava paradão. Aí ele quis voltar pro Scorpions. E voltou um pouco pro Scorpions. Aí, o que era para acontecer naturalmente, né? Ele voltar e o Matthias Yabs ser demitido. Mas como o Rudolf Schenker conhecia muito bem o temperamento do irmão, ele manteve o Matthias Yabs na banda. Porque ele sabia que o Michael Schenker não ia durar muito. E foi o que aconteceu. Ele participou da gravação de algumas músicas desse disco aqui, que ainda não estava pronto. O Scorpions fez algumas aparições como sexteto. E logo depois o irrequieto Michael Schenker já se mandou de novo, né? E foi formar uma banda para seguir carreira solo. O que levou até o Rudolf Schenker a dizer na época que ele adorava tocar com o irmão dele, mas que no Scorpions era impossível, porque o ego do irmão era maior do que o grupo. Bom, egos à parte, então a participação do Rudolf Schenker aqui, do Michael Schenker, melhor dizendo, se faz notar mais numa instrumental aqui, que eu vou falar dela quando falarmos de faixa por faixa. Esse disco aqui é maravilhoso, a despeito dos críticos, manda os críticos plantar batatas, né? Aliás, se eles fossem mesmo todas as vezes que eu mandei, moçada, eu tinha um império de batatas por aí, viu? Mas tudo bem, não tenho. Mas veja só, eu gostaria que eles fossem. O disco abre com Love no Sunday Morning, uma música bastante assim, até meio que interrogativa, sabe? Uma música muito legal. Tem aquela guitarra assim, meio erótica, depois entra um baixo, uma bateria muito fortes, é uma música muito legal mesmo, não é muito rápida, é meio devagarzona, mas é bem legal, deixa você assim com a orelha em pé, pensando, pô, o que vai rolar nesse disco, né? E já rola depois Another Piece of Meat, que é um arrasa-quarteirão, uma
paulada, uma pancada na moleira mesmo, característica que o Scorpions adquiriu a partir desses plays aqui, de sempre colocar uma música bastante agressiva. Seguindo, Always Somewhere é a balada melada, né? Essa pinga mel de todos os lados, mas é uma balada lindíssima, lindíssima. E, ó, como eu já falei pra vocês, quando nós comentamos sobre o Love at First Sting, o Love at First Sting foi lançado antes desse, aqui no Brasil, né? Quando ele saiu em 84, ele já foi lançado. Esse aqui foi lançado depois, em 85. Quando a balada Still Loving You, do Love at First Sting, já estava tocando aí as turras nas FMs aqui do Brasil, né? Aí quando saiu esse, eles colocaram essa Always Somewhere aqui, que rivalizou com ela também, tocando bastante aí nas FMs. É uma belíssima balada também. E fechando o lado A aqui do LP, né? Se é um CD, ele continua. A Coast to Coast. Coast to Coast é um instrumental. Um instrumental em que o Michael Schenker participou. E é belíssimo. As guitarras aqui são incríveis. O trio de guitarras dessa música ficou maravilhoso. Uma das mais belas instrumentais do rock and roll, sem dúvida nenhuma. Simprona. Tá? 3 guitarras, baixo e bateria. Mas é linda demais, moçada. Riffs incríveis, timbres maravilhosos, curtam de montão. Aí, o lado B do play. Vejam só. Can't Get No é uma outra arrasa quarteirão, bem paulada mesmo e curtinha. Vem Is There Anybody There? Is There Anybody There é uma música assim, com um lance meio latino. Tá? Lembra um pouco aí aquelas coisas das Ilhas do Caribe, aquelas coisas lá, com aqueles tambores meio latinos, aquelas coisas lá, bem legal mesmo. Dá uma quebrada no clima aí, bem legal. Vem a faixa título Love Drive, né? Que tem um riff fantástico e fecha com Holiday, uma balada semiacústica também, que é lindíssima. Moçada, um grande álbum, um grande play. O Scorpions estava numa forma esplêndida nessa época aqui, estava tinindo, e um grande disco para fechar a década de 70 e dar entrada aí para a década de 80, que foi tão profícua depois, não só para o Scorpions, mas como para todas as bandas pesadas, pro rock pesado como um todo. Os anos 80 foram maravilhosos, assim como os 70. Fechando a década aqui, nesse Clube dos 45, esse disco de 79, Love Drive, mais do que recomendado. Dá mais uma olhadinha na capa do petardo. Olha aí, dá mais uma olhadinha na contracapa também, que é legal. Na contracapa dá pra você ver, se é que você olhou pra isso, né? Dá pra você ver aí o Matias Yabbes já na formação aqui. Ele tá do lado do Rudolf Schenker aí, né? O Klaus Meine tá no meio. Ele tá do lado do Rudolf Schenker aí, que tá com uma camisa de tigre, tá? Então, esse disco muito legal do Scorpions, vai lá, é o que eu falo sempre. Quem conhece sabe o que eu tô falando. Quem não conhece, não perca mais tempo. Mantenham-se pesados e até a próxima. Yeah!